Boa noite. A gente veio resolver o caso clínico 1, né, que é uma lesão de joelho que foi feita uma mastectomia há 4 dias atrás, então ainda está na fase aguda, subaguda praticamente. Então a gente vai tratar com ondas curtas e eu vou mostrar os parâmetros, o método que eu vou usar, o posicionamento do paciente, falar quais são as indicações e as contraindicações. A gente também vai usar outros métodos para poder fazer o tratamento da lesão de joelho, que foi uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo. Para falar dos parâmetros, como ainda é uma fase aguda e subaguda, a gente vai usar o método pulsado, né? Que a gente não pode usar o método contínuo, senão pode causar um efeito deletério. A gente vai usar o capacitivo pelo método de aplicação, que será o longitudinal. Aqui, como é fase aguda, a gente pode usar de 20 a 50 Hz de frequência, né? Que seria a potência. Então a gente vai deixar no 50. Aqui na potência a gente deixa o mesmo. O tempo de aplicação pode ser de 30 de 10 a 30 minutos. Eu vou deixar 15, que como já faz 4 dias, né? Então ele já está podendo receber um pouquinho mais. Já não é um pós-operatório, né? E daí aqui a gente vai ligar a máquina, dar um start. Aqui a gente vai aumentando até dar 100%, né? Que é a sintonia do aparelho. Aqui, como já deu 100%, a gente não vai precisar aumentar, né? Então, agora com a sintonia, ele já está totalmente acoplado, já está funcionando certinho e está tendo todo o efeito analgésico, de rigidez. Não vai colocar... Voltando para falar do posicionamento do paciente e de como funciona o método que eu vou usar no joelho, a gente deixa o paciente sentado, numa posição confortável, se tivesse até um apoio nas costas seria muito bom. A gente vai usar uma toalha porque o capacitivo, né, tanto o fio, ele tem que ficar cerca de 2,5 centímetros da pele. Aqui a gente está usando um apoio de metal, mas é só para gravar o vídeo, no caso teria que ser de madeira para que as ondas que saem daqui não acabe aquecendo e estragando tanto o aparelho quanto a base em que está apoiado. Então a gente usaria uma base de madeira. Aqui eu estou usando o método longitudinal, porque é de joelho, e um pouquinho a mais de 90 graus, porque se fosse 90 graus seria para outra parte do corpo, outra parte da região da perna. Então aqui a gente aumentou um pouquinho o ângulo da perna dela, deixou um pouquinho inclinado, para que todo o efeito que vem seja localizado no joelho, concentrado em apenas uma região. Como a gente vai tratar uma lesão de joelho, eu vou falar dos efeitos benéficos, né, e das contraindicações que não podem. Como ainda está numa fase aguda, que aconteceu agora praticamente, a gente não poderia usar o modo contínuo e nada que gere uma fonte de calor no membro, na parte lesionada, que seria a área do joelho. Então eu usei o modo pulsado. Uma outra contraindicação é caso ele tivesse algum problema vascular, né, sério, não controlado, tivesse algum tumor ou algo do tipo. Como ainda a gente usou o modo pulsado longitudinal, ele vai trazer menos rigidez, né, na articulação, que ele também deu pra gente ao entender que ele está com muita rigidez no joelho nas atividades diárias. Então a gente vai diminuir a rigidez dele e diminuir também um pouco da dor, que já diminuiu depois da cirurgia, mas com o método da ondas curtas a gente também acaba trazendo um efeito analgésico para o paciente. E no final do tratamento a gente alcançou todos os objetivos, a gente usou as ondas curtas para poder ajudar ele com a rigidez articular, né, para ele ter uma recuperação também. A gente usou a crioterapia para ter um relaxamento muscular, junto com a cinesioterapia, e também diminuiu um pouco a inflamação, o edema, como ele fez uma pós-cirurgia de mastectomia, né. Aí logo depois a gente vai usar a cinesioterapia, como eu falei, para a gente conseguir devolver a amplitude de movimento do paciente e também promover o relaxamento muscular com a crioterapia e logo depois um fortalecimento muscular para que ele possa ter a recuperação total do joelho, já que ele ficou muito tempo com a lesão. Isso pode ter trazido uma atrofia muscular, então a gente precisa recuperar esse joelho novamente. E esse foi o tratamento do caso clínico 1 da termofototerapia. O caso clínico 2 trata-se de uma mulher de 63 anos, obesa de grau 1 de MC. No caso, vamos começar com a parte de termoterapia,
que no caso ela tem hipertensão também, mas ela é controlada com os remédios. Então, nesse caso, estaria tudo certo. No pós, iremos tratar com ultrassom no caso da sua dor crônica da lombar. Tem que pegar um gel. Os objetivos nesse tratamento incluiriam a melhora da dor e a melhora da amplitude de movimento. E os sinais e sintomas que nesse caso podem ser resolvidos com a termofototerapia seriam o aumento da amplitude de movimento, consequentemente diminuindo o encurtamento da cadeia posterior e o alívio das dores. Hoje iremos falar sobre o caso clínico 2. No caso da minha paciente, ela tem grau de obesidade, só que o objetivo principal é a dor na lombar. Porém, ela também tem encurtamento da cadeia posterior, joelho valgo e pé pronado. Questões assim que você consegue resolver inicialmente com termofototerapia de dor superficial e no pós, uma profunda como laser. Então, vamos começar então falando sobre o infravermelho. Posicionei minha paciente aqui no âmbito ventral com a região lombar desnuda para conseguir ter melhor absorção do infravermelho. Um coxinho aqui na região lombar para deixar ela mais confortável. Outra aqui na região da cabeça. E uma toalha na região lombar para não queimar minha paciente. Os parâmetros aqui do infravermelho. Primeiramente, deixar sempre em ângulo reto. Vou deixar por 20 minutinhos. E logo mais ela vai desfrutar dos 20 minutos. Vamos colocar uma toalhinha nos posteriores do paciente para que o calor não machuque e depois uma toalha em cima do fone de BIR para que o calor não se dissipe para outros lugares. Após posicionar o paciente, nós vamos ligar o forno e colocar na temperatura entre 45 a 55 graus Celsius, variando de acordo com a tolerância do paciente. As contraindicações que devem ser verificadas antes do uso de qualquer recurso é se o paciente, verificar primeiramente a pressão do paciente para saber se ele é hipotenso ou hipertenso e se, As contraindicações que devem ser verificadas antes do uso de qualquer recurso no paciente é a pressão, para saber se ele é hipotenso ou hipertenso, para saber se a pressão está regulada para que a gente possa realizar os processos. Perguntar se ele tem hipersensibilidade e enquanto a gente estiver utilizando algum recurso, ficar perguntando para o paciente se está tudo bem, se ele não está sentindo muito quente, para não machucar o paciente. Verificar se na região da lombar, os membros inferiores, ela tem alguma ferida, se tem infecções ou processos inflamatórios, ou se existe verificar se ela tem feridas ou processos inflamatórios agudos na parte da lombar ou membros inferiores e ver se ela tem algum implante metálico que é contraindicado em questões de termoterapia. E as técnicas contraindicadas para a nossa paciente seria a crioterapia, que só é indicada para questões agudas e a nossa paciente tem uma questão crônica, e as ondas curtas, que provavelmente pelo caso do sobrepeso dela ser obesa, não funcionaria corretamente da forma que deveria na nossa paciente. O nosso caso clínico apresenta um homem de 47 anos que apresenta dor crônica e possível tendinite de ombro. O nosso objetivo com ele é reduzir essa dor que ele apresenta, que ele gradua no grau 5 da escala visual analógica. Seus sintomas é dor crônica. Antes de aplicar qualquer tratamento, a gente precisa saber se ele apresenta alguma hipersensibilidade, se ele tem hemorragia ou se ele tem algum implante. Quais seriam, uma técnica que a gente não utilizaria? Isso seria a crioterapia, que é o gelo,
que ele é menos eficaz em doenças crônicas. Para efeito anti-inflamatório e analgésico do paciente, iremos utilizar o laser. Para utilizar o laser, teremos que usar o EPI, o paciente e a físio. Iremos utilizar no lado esquerdo do ombro, em toda a região do ombro, afastamento de 1 centímetro. Agora a gente vai usar o ultrassom para ajudar na redução da dor e para a regeneração tecidual. Como é que fala o nome dos pontos? Vou ligar aqui. Vou deixar no 1 MHz, por se tratar de uma lesão profunda, de camada profunda. Vou colocar 15 minutos. No modo contínuo, por se tratar de uma dor crônica. Vou colocar um gelzinho aqui na região. Licença, paciente. Já na técnica de couro, a gente vai ter um movimento de passar e enviar, né? Círculo fixo de bombeamento, mas a gente vai ter o passar e enviar e o de bombeamento também. Os bombeamentos é bom fazer sempre nos gânglios, né? Que são da linha cervical, são o subexilar, não. E vou ligar, clavicular, enfim, movimentos circulatórios. clavícula, axilar, mamária, Em toda a região do ombro. manular. Não vamos parar em um lugar só, porque pode ocorrer o risco de queimadura, de superaquecer o local. É que eu ia falar técnica de